Bem-vindos ao podcast O Sangue que há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o mieloma múltiplo e o linfoma. É de linfomas que falamos hoje. Temos connosco a professora Maria Gomes da Silva, hematologista do Instituto Português de Oncologia, também diretora de Serviço de Hematologia do IPO e também administradora da APCL. Sim, parte do Conselho de Administração da APCL. Parte do Conselho de Administração da APCL. É verdade. Em todas estas vertentes que está aqui, mas sobretudo para nos explicar um pouco, e este é um dos objetivos deste podcast, o que é viver com esta doença, com este linfoma. O que é um linfoma? Podemos começar por aí. Sim, eu diria que estou aqui, provavelmente, sobretudo na qualidade de uma pessoa cujo interesse profissional é de facto o estudo dos linfomas, do que é que são, das suas várias vertentes de diagnóstico, terapêutica, o que é muito importante para nós médicos, mas obviamente ainda mais para quem sofre da doença. Os linfomas são tumores de linfócitos. Linfócitos são um tipo particular de glóbulos brancos que circula no nosso sangue, na nossa linfa e vive noutras zonas do organismo, como por exemplo os gânglios linfáticos. Estes glóbulos brancos, evidentemente que existem porque têm funções normais no nosso organismo, nomeadamente contribuem para a defesa do organismo contra infecções ou até contra tumores. Claro, quando os tumores se instalam é porque as defesas não são as suficientes. Quando acontece uma desregulação, digamos, do normal, da vida normal destes linfócitos, eu costumo, quando tento explicar isto de uma forma que seja mais intuitiva, quando se avaria o mecanismo que faz com que eles sigam o seu percurso normal de vida, que é nascerem, crescerem, proliferarem e depois, numa determinada fase da vida, morrerem. Quando isto acontece, pode surgir um tumor. Aliás, isto, para ser franca, é aquilo que é comum a todos os tumores. O que acontece nos linfomas é que os linfócitos ou proliferam mais do que deviam, de uma forma não controlada, não regulada, ou não morrem na altura em que deviam. Há um desregulamento dos mecanismos que levam à morte celular na altura em que ela devia acontecer. E os linfócitos anómalos, tumorais, neoplásicos, acumulam-se e mais vezes, precisamente porque a natureza dos linfócitos é viverem predominantemente nos nossos gânglios linfáticos e noutros órgãos linfóides do organismo, como o baço, as amígdalas, a parte da mucosa que forra o intestino, acumulam-se nestas localizações. Por isso, a maior parte das vezes, mas não todas, os linfomas manifestam-se como gânglios linfáticos aumentados de volume. E esse é o sintoma principal? Este é um sintoma frequente em muitos linfomas, mas não estamos a falar de uma doença, estamos a falar de dezenas de doenças diferentes. E quando eu digo que chamamos todos. Que chamamos a todos linfomas. Isto é algo que às vezes não é fácil de transmitir. Neste momento, a Organização Mundial de Saúde é o organismo que é responsável por elaborar classificações das doenças neoplásicas, classifica também os linfomas, e a classificação atual, que é recente, é do ano passado, inclui talvez uns 80 subtipos diferentes de linfomas. Portanto, não é fácil para mim generalizar e dizer o que é a chapa 5 dos linfomas. Sim. Todos os doentes têm... Não é verdade. Nem todos os doentes têm. E claro... Mas existem uns mais prevalentes e outros mais... Sim. Dentro destes 80 subtipos diferentes, para o nosso descanso e organização mental, há alguns que são francamente mais frequentes do que outros. E é verdade, para quem trabalha nesta área e vê muitos tipos de linfomas diferentes, algumas formas clínicas de apresentação fazem pensar mais num subtipo do que noutro. Isso é uma coisa que vamos aprendendo com a prática do dia-a-dia. Então, de que forma é que podem manifestar-se? Sabemos os gânglios? Gânglios aumentados de volume, que não são sempre superficiais. É fácil as pessoas, ou o doente, ou o profissional de saúde
com quem ele tem contacto, a perceber-se de gânglios superficiais no pescoço, nas axilas, nas virilhas, mas os gânglios profundos não se palpam, não se veem e podem dar outros sintomas, por exemplo, por compressão de outros órgãos ou estruturas que estejam próximas, como os gânglios do mediastino. O mediastino é o espaço entre os dois pulmões. Os gânglios do mediastino podem comprimir as vias respiratórias, podem provocar tosse, desconforto respiratório, podem comprimir até os vasos que irrigam a parte superior do nosso corpo. Os gânglios abdominais podem provocar dor, desconforto, aumento do volume abdominal, da barriga, peço desculpa, alterações intestinais, pode ser comprimida a saída da urina dos rins, por exemplo, prejudicar o funcionamento dos rins. Há várias manifestações que são menos óbvias, não é? Porque não palpamos os gânglios. Mas há muitos outros sintomas que de facto são mais subtis. Alguns deles são aquelas que nós chamamos queixas sistémicas, queixas gerais, difíceis às vezes de enquadrar. A febre ou a febrícula, que não tem uma razão óbvia, que não é causada por uma infecção, que apesar de tudo é a causa mais frequente da febre. Os suores à noite, suores muito significativos, não é? Suar um bocadinho, suamos todos. A falta de apetite e a perda de peso, também significativa, que se instala sem uma razão óbvia. Estes sintomas podem... Sintomas individualizados ou que têm que ocorrer os em três juntos? conjunto? Não, pode acontecer apenas um deles. E podem nos chamar a atenção, mas claro, são muito pouco específicos. Isto de que eu falei são coisas que podem surgir em muitas doenças diferentes. O diagnóstico é por isso talvez difícil. O diagnóstico é difícil, sobretudo, ou levantar a suspeita do diagnóstico, que é a primeira coisa para chegarmos a um diagnóstico qualquer. Pode ser difícil pela heterogeneidade, pela diversidade de manifestações clínicas. Porque, por exemplo, isto que eu te falei é uma espécie de padrão. Mas depois há linfomas que mais vezes infiltram a medula óssea e com mais frequência se manifestam porque afetam o funcionamento normal da medula óssea, como provocar anemia ou falta de plaquetas, por exemplo. Há linfomas que afetam frequentemente o fígado e o baço e se manifestam por aumento do tamanho do fígado e do baço. Outros afetam com alguma frequência o intestino. Alguns linfomas são até primariamente intestinais e, portanto, as manifestações estarão mais relacionadas com o intestino. Alguns linfomas, o órgão que não seja gânglio ou órgão linfático, que é mais vezes afetado por um linfoma primariamente, ou seja, onde o linfoma aparentemente começa, é o estômago. E claro, aí aquilo que leva uma pessoa ao médico não é geralmente um gânglio, é uma grande dor de estômago, ou vómitos, ou perda de peso, ou uma hemorragia das paredes do estômago. Todos estes sintomas são acompanhados de dor ou podem não ser? Não, de todo que não. Os gânglios superficiais e muitas vezes os gânglios profundos até maioritariamente não causam dor. Portanto, é uma invasão silenciosa. Às vezes não é tão silenciosa assim. Quando o crescimento dos gânglios é rápido, chama a atenção das pessoas. Um gânglio que é pequenino e que no mês se transforma numa maçaroca grande, chama a atenção do doente e leva o doente a procurar o médico. Mas, de facto, há manifestações muito mais subtis do que estas. Depende muito do tipo de linfoma. Há linfomas que têm muitas manifestações cutâneas, por exemplo, quer pela infiltração da pele pelo próprio linfoma, em alguns subtipos de linfoma, dos quais penso que também se poderá falar num destes episódios, quer até como manifestação para linfoma, ou seja, uma manifestação cutânea que acompanha a presença do linfoma, mas não depende diretamente da infiltração da pele pelo linfoma. Há uma população que esteja mais suscetível a ter linfomas do que outra? No fundo, está-me a perguntar qual é a causa. Também é um bocadinho, é um bocadinho, sim. É um bocadinho, sim. Está associado. Há causas que conhecemos, mas deixe-me já dizer uma coisa para que não... Sem generalizar, é isso? Sem generalizar. A maioria dos linfomas não tem uma causa que nós consigamos identificar. A maioria. Portanto, também não se consegue prevenir. Não se consegue prevenir, isso garantidamente. Há linfomas cuja causa nós conhecemos. Alguns linfomas podem estar associados a algumas infecções, o que não significa que todas as pessoas com esse tipo de infecção venham a ter o linfoma.
é uma estrita minoria aquela que vem a desenvolver o linfoma. Há linfomas ou há situações de imunodeficiência, quer imunodeficiência congénita, há pessoas que nascem com o sistema imune alterado por alterações genéticas, têm uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento de linfomas. Imunodeficiências adquiridas também podem predispor ao desenvolvimento de linfomas, quer seja por infecções por vírus que conduzem à imunodeficiência, quer seja por administração de medicamentos, por exemplo, em circunstâncias em que uma pessoa faz um transplante de um órgão sólido e tem que fazer terapêutica imunossupressora. Pessoas com doenças autoimunes são mais suscetíveis, ou têm uma maior, não é mais suscetíveis, têm uma maior probabilidade de vir a ser diagnosticadas com um linfoma, e as pessoas que cuidam delas sabem isso, e portanto é uma coisa que está na cabeça de quem acompanha estas populações doentes. E, por último, a exposição a alguns tóxicos parece, embora estas relações epidemiológicas são difíceis de estabelecer, mas a exposição a alguns agentes de quimioterapia e radioterapia pode predispor ao desenvolvimento de linfomas e, eventualmente, a alguns produtos tóxicos, nomeadamente alguns que são usados como produtos agrícolas, podem, talvez, predispor ao desenvolvimento de linfomas. E, por último, não é por último, porque há de haver imensas causas que a gente não faz a mínima ideia, algumas das quais eu não me estou a lembrar, mas há, em algumas famílias, uma maior incidência de linfomas do que noutras. Ou seja... Há uma predisposição genética? Sim, mas não facilmente identificável. Há tumores em que nós sabemos que há determinadas mutações ou alterações genéticas que levam, com alguma probabilidade, com uma probabilidade que é calculável, ao desenvolvimento de um tumor. Não é esse o caso dos linfomas, mas nós sabemos que quando uma pessoa é familiar de alguém com linfoma, a probabilidade de desenvolver linfoma é um pouco maior. E este bocadinho maior também varia com o tipo de linfoma do caso-alvo, ou seja, do doente que nós identificamos com linfoma. Há alguns que têm uma maior incidência familiar do que outros. Contudo, globalmente, este risco familiar é muito baixo. Os linfomas, sendo o tumor hematológico, tumor do sangue, mais frequente de todos, metade dos tumores do sangue são linfomas, e não sendo um tumor raro, são cerca de 4% de todos os linfomas, apesar de tudo, não se comparam em frequência a outros tumores de que estamos sempre a ouvir falar, como da mama, ou do pulmão, ou do cólon. E, portanto, na realidade, o risco acrescido nestes casos familiares é pequenino. E também, eventualmente, os médicos assistentes também já estão um bocadinho mais sensibilizados? Não tenho a certeza, mas esta é uma pergunta frequente e, sobretudo, é muito frequente por parte dos doentes, e é importante transmitir o conceito de que não há nenhuma indicação para fazer nenhum estudo específico, nenhum rastreio, nenhum acompanhamento diferenciado dos familiares. Como toda a gente, é bom que os familiares tenham acompanhamento médico, o que se aplica a todos nós. É útil que tenhamos um médico assistente habitual. Ouvimos dizer frequentemente que é bom conhecermos o nosso corpo e tentarmos entender se há alterações... Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Diferente. Ao que é que devemos estar atentos no caso dos linfomas? Como digo, os sintomas são inespecíficos, são muito variados, são muito heterogéneos e, portanto, eu diria que, para além da questão óbvia dos gânglios aumentados de volume, não será fácil uma pessoa poder pensar que tem um linfoma. E mais, também há outra coisa importante, o facto de termos gânglios aumentados de volume, que nós chamamos de uma forma mais elaborada adenopatias, não significa que se tenha um linfoma. Há muitas outras causas para ter gânglios aumentados de volume. Portanto, nada disto é óbvio, nem permite uma inferência direta. Como é que então se diagnostica um linfoma? Por biópsia. Por biópsia? Sim, tem sempre. Que ser Sempre. Ou seja, o diagnóstico dos linfomas é histológico, é preciso tirar um pedacinho, ou um pedaço maior do que um pedacinho, do tecido que está afetado. É mais vezes um gânglio, mas também pode ser um estômago, ou pode ser uma pele, ou pode ser, enfim, qualquer órgão que seja afetado, e que é analisado por médicos cuja especialidade é anatomia patológica, são anatomopatologistas. E sendo os linfomas doenças que não são muito fáceis de diagnosticar, é muito útil
ter um anatomopatologista com diferenciação em patologia hematológica, em doenças do sangue, que existem, obviamente, no nosso país, um bocadinho por interesse, tal como eu me interesso por acompanhar e tratar estes doentes. Há anatomopatologistas muito focados e muito diferenciados e treinados no diagnóstico de linfomas. E como é que é a evolução da doença? Bem, a primeira pergunta é de qual doença, dentro destes 80 subtipos diferentes? Tem toda a razão. Não é? Exatamente. É difícil generalizar. É difícil generalizar. Eu acho que de uma forma global, uma coisa que é um bocadinho do conhecimento comum, vulgar, é que há 2 grandes grupos de linfomas, os nomes nunca são fáceis, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Esta divisão, que é contemplada pela Organização Mundial de Saúde, todas as outras classificações, é uma divisão que talvez hoje em dia biologicamente faça pouco sentido. Em qualquer caso, o Sr. Hodgkin foi um senhor que identificou casos caracterizados por gânglios aumentados de volume e fígado e baço aumentado há mais de 150 anos atrás e designou esta situação como doença de Hodgkin, nem se sabia que era um linfoma. Enfim, o tempo passou e fomos aprendendo muitas coisas. E, portanto, a distinção entre estes 2 grandes grupos é-nos dada pelo anatomopatologista que faz o diagnóstico. Dentro dos linfomas não Hodgkin são muito mais comuns, 85% dos linfomas aqui no nosso mundo ocidental são linfomas não Hodgkin. Nós temos aqueles que têm origem nos linfócitos B, novamente muito mais comuns, e aqueles que têm origem nos linfócitos T, que são 2 grandes grupos de linfócitos diferentes no nosso organismo, fazem coisas um bocadinho diferentes. Portanto, há mais linfomas não Hodgkin, há mais linfomas B, e dentro dos linfomas B, do ponto de vista clínico, nós distinguimos 2 evoluções diferentes. Há os linfomas de comportamento indolente e os linfomas de comportamento agressivo. No fundo, acho que era isso que me queria perguntar, como é que é o curso clínico. Os linfomas de comportamento agressivo são aqueles que crescem depressa. Manifestam-se, se calhar, mais depressa, mais vezes a sintomatologia pode ser mais exuberante, não há generalizações, certo. E que requerem tratamento com alguma premência, não estou a dizer que seja uma emergência para amanhã de manhã, pelo menos não todos os casos, mas que requerem tratamento e que, pelo menos, o subgrupo mais comum são curáveis, na maioria dos doentes. Também não há generalizações, não são curáveis em 100%. Nos linfomas indolentes, há também muitos subtipos diferentes, está como dentro dos agressivos, estou agora dentro dos indolentes, não Hodgkin B, pronto. É uma forma de organizar também as minhas ideias. E são doenças que evoluem mais lentamente, às vezes não chamam a atenção porque não há gânglios grandes, porque não crescem depressa, porque não há muitos sintomas. Podem levar mais tempo a chegar à nossa atenção e evoluem por remissões irrecidivas. Ou seja, são doenças que nós não sabemos eliminar definitivamente, não sabemos curar, mas sabemos tratar. E por isso tratamos quando há sintomatologia que requeira tratamento e conseguimos muitas vezes respostas bem prolongadas e uma boa qualidade de vida das pessoas. E depois, quando o linfoma reaparece, temos outras estratégias de tratamento que podemos ir introduzindo. São padrões de comportamento e filosofias também de abordagem dos doentes um bocadinho diferentes. Professora Maria Gomes da Silva, é a deixa perfeita, porque vamos ter um novo episódio sobre tratamentos, sobre como enfrentar a doença quando ela é diagnosticada. Muito obrigada por ter estado connosco e por nos dar estas explicações e por alguma luz naquilo que são os linfomas, que é um mundo bastante complexo e com respostas muito diferentes. Esperamos ter contribuído para um melhor conhecimento desta área, do mundo dos cancros do sangue. Agradecemos também a si que nos ouve pela disponibilidade. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão deste assunto. Os episódios do podcast O Sangue que Há em Nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Volte connosco para um próximo episódio. Vamos conversar com certeza com a professora sobre os tratamentos para os linfomas. Obrigada.